Hi dear students! Sou o professor Antônio Carlos Martins. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de inglês instrumental. Vou falar um pouco com vocês sobre minha trajetória profissional. Sou graduado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, especialista em língua inglesa também pela Unimontes, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia e doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, na linha Linguagem e Tecnologia. Atuei por 10 anos como professor do curso de Letras da Unimontes, fui professor colaborador do mestrado profissional em Letras da Unimontes e sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas desde 2006, exercendo atualmente as funções de professor e diretor do Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, o SEAD. Meus interesses acadêmicos incluem linguagem e tecnologia, educação à distância, tecnologias digitais, aprendizagem móvel, ensino híbrido, gamificação. Bem, depois dessa breve apresentação, vamos falar um pouco sobre a disciplina Inglês Instrumental. Vejamos alguns de nossos objetivos. Bem, primeiro objetivo, compreender e usar expressões cotidianas básicas para satisfazer as necessidades primárias da comunicação. Compreender textos de gêneros diversos relacionados a assuntos do cotidiano. Compreender sentenças, expressões de uso cotidiano relacionadas ao universo social. Conhecer estruturas gramaticais relacionadas aos tempos verbais Simple Present e Simple Past. Desenvolver vocabulário referente a situações aplicadas no dia a dia. Bem, como podemos perceber, o estudo de inglês instrumental envolve situações que proporcionarão a você, cursista, desenvolver vocabulário e conhecimentos gramaticais mínimos para compreender textos em inglês. Antes de continuar, gostaria de esclarecer alguns pontos importantes. Farei uma breve apresentação da disciplina inglês instrumental, procurando esclarecer e nortear o conteúdo de forma mais superficial e genérica, que será trabalhado nas próximas aulas. O conteúdo da disciplina está dividido em 4 videoaulas, que abordarão de forma mais detalhada o conteúdo apresentado nessa aula introdutória. Para verificar as datas e períodos de cada atividade, a aula, a avaliação, você poderá consultar o calendário e cronograma do curso que estão no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, que será a nossa sala de aula virtual. Na educação presencial, nós temos a sala de aula, com portas, janelas, para encontros todos os dias. Na educação à distância, o AVA é a sala de aula virtual. É o local onde podemos conversar, interagir, trocar ideias, compartilhar experiências, enfim, socializarmos diariamente. Caso tenha alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe de postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. Cada aula corresponderá a uma semana de estudo, e em cada semana discutiremos temas e conteúdos relacionados à nossa disciplina, de acordo com o que está previsto em nosso plano de ensino, também disponível em nossa sala de aula. Participe das discussões dos temas propostos em nossos fóruns de discussão. Ao assistir às aulas, faça anotações de suas dúvidas e postem em nosso fórum Tira Dúvidas ou no fórum de discussão para esclarecimento, pois a sua dúvida pode ser de outros colegas e os esclarecimentos beneficiarão a todos. Bem, o processo de avaliação é dividido em vários instrumentos, os quais envolvem fórum de discussão, avaliação presencial, avaliação online, atividade prática, atividades propostas para os momentos presenciais e autoavaliação. Vamos ver agora, de forma mais detalhada, cada uma dessas atividades. Avaliação online. 20 questões com peso 1, com valor de 20 pontos. Avaliação de segunda oportunidade. 20 questões, peso 1, valor de 20 pontos. Avaliação presencial, 15 questões com peso 2, no valor de 30 pontos. A segunda oportunidade da avaliação presencial são 15 questões, peso 2, no valor de 30 pontos. Atividades aplicadas, visitas técnicas, trabalhos de campo, atividades práticas, questões a serem definidas pelo professor, no valor de 20 pontos. Participação das atividades propostas pelo professor nos encontros presenciais, questões a serem definidas pelo professor, no valor de 20 pontos. Participação nos fóruns de discussão da disciplina, a ser definida pelo professor, no valor de 10 pontos. E a autoavaliação, no valor de 10 pontos, 10 questões com peso 1. A descrição detalhada de cada instrumento avaliativo, bem como o valor de cada questão,
poderão ser acessados em nossa sala virtual. Bem, vejamos agora como está organizada a disciplina de inglês instrumental em termos do conteúdo a ser estudado. Na primeira aula, será abordada a definição de inglês instrumental, ou English for Specific Purposes, que tem como objetivo desenvolver competências e habilidades para o reconhecimento, funcionamento e uso da língua inglesa através da instrumentalização e uso de ferramentas específicas, preparando-o para a compreensão e tradução de textos diversos. A necessidade de compreender textos em áreas como medicina, engenharia, comércio e outras áreas técnicas levou à criação de uma metodologia que fosse específica para se atingir tal objetivo. Daí o surgimento do inglês instrumental, que faz uso de estratégias de leitura, ou reading strategies. Vejamos quais são elas. Identificação da ideia global, ou global idea. Ao ler um texto, podemos perceber um tema que é a ideia central, e é representado pelo título. Ideias principais, main ideas. Apesar de o texto ter uma ideia central, ele apresenta ideias secundárias ou principais que sustentam a ideia global. As main ideas são localizadas nos parágrafos dos textos. Palavras desconhecidas, ou unknown phrases. Não sabemos o seu significado literal no contexto, mas podemos deduzi-las através da inferência. Inferência e dedução, já mencionadas, será detalhado nas próximas aulas. Uso do conhecimento prévio. Todos nós possuímos algum conhecimento adquirido através da leitura acadêmica ou leitura de mundo e conhecimento sobre artes, músicas, assuntos diversos. Esse é o nosso conhecimento prévio, que nos ajuda também na leitura em inglês. Uso da informação verbal. São todas as informações fornecidas pelo próprio autor na elaboração do texto. E o uso da informação não verbal, que são ilustrações, quadros, gráficos, números, tabelas, negrito, etc. Palavras cognatas. São palavras que possuem a grafia igual ou semelhante ao português e com o mesmo significado. Exemplo, identity, identidade, hospital, hospital, dance, dançar, reality, realidade, voice, voz. Falsos cognatos. São palavras que possuem grafia igual ou semelhante ao português, mas com significado diferente. Exemplo, actually, parece atualmente, mas é na verdade. Advert, parece advertir, mas na verdade é propaganda. Intend, parece entender, mas na verdade é pretender. Palavras repetidas. São palavras importantes para compreender o texto. A repetição ao longo de todo o texto. Compreensão geral. Pode ser obtida a partir do uso de estratégias listadas anteriormente. Bem, como vocês viram, tais estratégias são muito importantes para a compreensão de um texto, porém, elas não acabam por aí. Vamos ver mais algumas estratégias de leitura. Skimming nada mais é do que fazer uma leitura rápida do texto para captar a ideia geral. Você faz uma exploração geral do texto, sem se deter a um ponto específico. Quando lemos dessa maneira, rapidamente passamos o olho pelo título, lemos os parágrafos, o nome do autor, a fonte, etc. Scanning. Usamos essa estratégia quando queremos encontrar algo específico no texto. Nós sabemos o que estamos procurando. É exatamente o que fazemos com o scanner. Quando queremos copiar um texto, selecionamos uma informação específica e nos fixamos nela. Prediction. Quando você utiliza conhecimentos prévios e formula hipóteses, tentando deduzir de que se trata o texto. A importância do uso de estratégias de leitura reside no fato de que elas servem para qualquer tipo de texto que você lê em inglês, mas também se aplica à nossa língua materna, o português. Na segunda aula, será estudado outro item importante em inglês instrumental, o desenvolvimento do vocabulário. Ter um bom vocabulário, conhecimento de vocabulário exige tempo, leitura, em qualquer idioma. Porém, algumas dicas podem ajudar a melhorar um pouco a fixação de novos vocabulários. Para conhecer novas palavras em língua inglesa, vamos conhecer um pouco de algumas regras de formação de palavras. Além desse recurso, estudaremos estruturas gramaticais essenciais da língua inglesa, como os pronouns, os pronomes, o verbo to be, no simple present, presente simples,
e no Simple Past, no passado simples. O alfabeto inglês, os greetings, as saudações. Em nossa terceira aula, vamos estudar detalhadamente os tempos verbais, os chamados verb tenses. Em inglês, Simple Present, presente simples, Simple Past, passado simples. Vejamos um pouquinho deles no slide a seguir. O Simple Present, o presente simples, pode ser usado para expressar uma ação habitual, ou seja, aquilo que costumamos fazer sempre. Por exemplo, I always leave home at 7 o'clock. Eu sempre saio de casa às 7 horas. I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos. Uma verdade universal. Por exemplo, babies cry. Bebês choram. Birds sing. Os pássaros cantam. As formas afirmativa, negativa, interrogativa e respostas curtas serão detalhadas posteriormente. Agora vamos ver o passado simples. O passado simples denota uma ação que foi iniciada e concluída no passado. Uma característica importante é a forma dos verbos no passado, que são identificados como verbos regulares, marcados pelo sufixo id, ed. Já os verbos irregulares possuem uma forma própria e devem ser memorizados de uma lista devido ao fato de haver uma grande variação entre eles. Em frases afirmativas, a forma do passado simples é sujeito, mais verbo no passado e mais o complemento. Por exemplo, she broke her leg. Ela quebrou sua perna. O infinitivo deste verbo é to break, quebrar, ou seja, verbo irregular. She studied a lot yesterday. Ela estudou bastante ontem. O infinitivo desse verbo é to study, estudar, ou seja, o verbo é regular. The dog barked a lot last night. O cão latiu bastante na noite passada. O infinitivo desse verbo é to bark, latir, ou seja, o verbo é regular. As formas afirmativa, negativa, interrogativa e short answers, respostas curtas, também serão detalhadas nessa mesma aula. Assim, finalizamos o que será trabalhado na aula 3. E em nossa última aula, vamos estudar o Simple Future, o futuro simples. Vejamos do que se trata. O futuro simples é identificado pelo uso do auxiliar will. Nas frases afirmativas, esse auxiliar deve vir sempre após o sujeito. O futuro simples é usado para falar de ações que ainda não ocorreram, que ocorrerão em um futuro não imediato. Penelope is a good student. She'll pass the test. Penelope é uma boa aluna, ela passará no teste. Expressar ações completas no futuro. Por exemplo, John will work in New York next year. O João trabalhará em Nova York no próximo ano. Cars will be more economical in the future. Os carros serão mais econômicos no futuro. It will rain a lot tomorrow. Choverá muito amanhã. Expressar decisões tomadas no momento da fala. Por exemplo, the phone is ringing. I'll answer it. O telefone está tocando. Eu vou atender. As expressões sublinhadas next year, in the future e tomorrow são determinantes para identificarmos o futuro simples, pois se referem a ações futuras. Então, todas as vezes que você encontrar tais expressões, saibam que estamos falando do Simple Future. Bom, pessoal, assim finalizamos a nossa introdução da disciplina Inglês Instrumental. Espero que não tenham ficado dúvidas quanto à metodologia e formas de avaliação da nossa disciplina. Eu sou o professor Antônio Carlos Martins e aguardo vocês nas próximas aulas, em nossa sala virtual e nos fóruns de discussão. Conto com a participação de todos, um grande abraço e bons estudos.